Olá, sexto ano. Tudo bem? Vamos dar sequência às nossas aulas. Vamos continuar falando sobre a civilização egípcia. Vamos lá? Hoje nós falaremos sobre a cultura egípcia, a mitologia, a arte, a pintura, a arquitetura e também o calendário. Vamos iniciar falando sobre mitologia. Mitologia consiste em um sistema de crenças que produz uma série de narrativas que buscam explicar aspectos fundamentais do mundo. Também pode se referir ao estudo dessas narrativas e lendas que compõem o imaginário coletivo de um determinado povo. A mitologia egípcia reúne diversos mitos, lendas e histórias que fizeram parte do imaginário religioso no Antigo Egito. Baseada no politeísmo, ou seja, o culto a vários deuses, que ocorriam geralmente nos templos dedicados a eles. As lendas disseminadas tinham como temas a origem do mundo, da natureza, dos homens e também dos deuses. Elas explicavam fenômenos ainda desconhecidos pela ciência, sendo, portanto, de grande importância para a construção do imaginário dos egípcios. Então, vocês podem observar, né, que a religião está relacionada também ao imaginário no Egito Antigo. Exemplo, toda vez que o Nilo tinha uma cheia, eles atribuíam esse fenômeno, né, aos deuses. Você tinha que agradar aos deuses para que o Nilo estivesse em boas condições ali para a moradia deles às margens do rio Nilo, né? E também por causa das suas construções e também da questão da agricultura. Outro fenômeno importante, né, que eles dedicavam aos deuses é o Sol, por exemplo. O Sol para eles era um deus. Eles tinham quem fazia esse elo de ligação entre o povo e os deuses eram os sacerdotes. O faraó, né, o próprio faraó era considerado também um deus entre os homens, né, como nós já falamos em aulas passadas. Então vamos falar um pouco sobre os deuses egípcios. Os deuses egípcios possuíam características humanas, sendo que muitos deles possuíam poderes de transformação. Assim, o zoomorfismo, que eram formas de animais, ou antropomorfismo, que eram formas de animais e homens, são dois conceitos que caracterizavam os deuses egípcios. Os deuses, ou os princípios cósmicos, eram chamados de Nétero, os quais foram divididos em os deuses primordiais, que são os deuses mais importantes, os que estão associados com o mito da criação e origem do universo. Atum representa a transformação de Nun, sendo considerado aquele que deu origem à explosão do universo, semelhante ao Big Bang, e que gerou os diversos corpos celestes, separando assim o céu e a terra. Aqui cabe uma comparação. Se nós olharmos para o cristianismo, que está mais próximo da gente, no mundo ocidental, eles vão, lá no livro de Gênesis, né, vai contar que o mundo surgiu quando Deus disse que haja luz. Também dá uma impressão de uma explosão, né? A ciência também vai falar sobre o Big Bang, que também foi uma explosão. Então há uma coincidência aqui de como surgiu o universo e tudo que existe. Você tinha Amon, considerado o rei dos deuses. Atom, relacionado ao Sol, ele foi o deus do atomismo, que estava relacionado ao disco solar. Ra, deus da criação, sendo um dos principais deuses do Egito. Você tinha, dentro dessa divisão, né, os deuses da chamada primeira geração. Osíris, filho mais velho do casal Geb e Nut. Osíris foi o primeiro faraó do Egito, assassinado por seu irmão Sete, passando a ser juiz dos mortos no mundo subterrâneo, aqui dentro da mitologia. Né? Ísis era esposa e irmã de Osíris e é deusa do amor, da maternidade, da fertilidade e também da magia. Aqui cabe uma explicação de que ela era esposa e irmã de Osíris. Dentro da mitologia egípcia, os deuses se casavam. E o faraó, como também era considerado um deus entre os homens, né, a sua dinastia, a sua família também deveria se casar irmãos com irmãos.
para eles não era considerado algo pecaminoso, muito pelo contrário, era uma forma ali de garantir a permanência da dinastia, já que era uma dinastia sagrada, né, de faraós. Sete, deus da tempestade, do caos, da violência, foi ele que matou seu irmão Osíris. Você tinha também os deuses da segunda geração, Horus, filho de Osíris e Ísis. Horus é o deus do céu, quem matou seu tio Sete por vingança. Tote, deus da sabedoria. Assim, o próximo, né? Você tinha o Met. Met era a mulher de Tote, deusa da justiça, da verdade e também da ordem. Anubis, filho de Osíris e Néftis, é o deus dos mortos e também do submundo. Era ele que guiava os mortos após a sua morte. Dentro dessa religião, né, dessas características religiosas, nós temos a pintura egípcia, que é uma excelente fonte histórica, que mostra bastante o cotidiano, não só da vida terrena, mas também da mitologia, do que eles acreditavam ser a vida pós-morte, né? A vida que não está relacionada a este mundo, mas ao mundo dos mortos, aos deuses, enfim. A arte egípcia, ela nasceu há mais de 3.000 anos, está ligada à religiosidade, visto que a maior parte de suas estátuas, pinturas, monumentos e obras arquitetônicas se manifesta em temas religiosos. A pintura egípcia, né, o faraó contratava os artistas para desenhar e pintar nas paredes das pirâmides que viriam a ser os seus túmulos. Essas pinturas detalhavam a vida deles e seu entorno, de modo que essa arte registra parte da história do Egito. Então vamos lá então para algumas características, né? Existiam muitas normas a serem seguidas na pintura e no baixo relevo produzido no Egito Antigo. Ausência de 3 dimensões, tá? Ausência de sombra, utilização de cores convencionais, né? Vocês não vão ter essa variação de cores, né? Quando nós vamos observar em outras culturas, enfim. A lei da frontalidade, né? Que é uma característica fundamental, que é a característica, né, mais marcante da pintura egípcia. Essa regra determinava que o tronco das pessoas deveria ser representado de frente, enquanto a cabeça, pernas, os pés exibidos de perfil, como vocês podem observar nesta imagem aqui mais ao fundo. A escultura egípcia. A maior parte das esculturas do Egito Antigo são a representação dos faraós e dos deuses, né, já que o faraó também era um deus, apresentados em formas frontais, estáticas, paradas, né, e sem qualquer expressão facial. Você não consegue ver uma questão de perspectiva, de movimento nas imagens, né? É sempre uma imagem parada, né, estática, sem qualquer expressão facial, sempre é uma expressão padronizada, tá? As esculturas dos faraós eram representadas sempre na mesma posição, o homem de pé e com o pé esquerdo à frente, homem sentado de pernas cruzadas ou sentado com a mão esquerda apoiada na coxa, como vocês podem observar mais ao fundo. Corpo de leão representado à força. Estamos falando das esfinges. As esfinges, gente, é uma cabeça humana, né, representando a sabedoria. As esfinges são, sem dúvida, a escultura egípcias mais famosas. Elas eram colocadas nas entradas dos templos com o intuito de afastar os maus espíritos. Como vocês podem observar, mais aqui ao lado, nessa imagem ao lado, né, vocês tem um corpo, né, com o corpo de leão representando a força e a cabeça humana representando a sabedoria, tá? Então era essa meio que uma fusão aí, né? Como os deuses também tinham forma humana e animal, né, representar, a esfinge também tinha essa característica. Não tinha só a força do animal, mas também a sabedoria, a inteligência do ser humano, e elas eram colocadas nas entradas dos templos, né, com o intuito de afastar os maus espíritos. Vamos falar um pouco sobre o calendário egípcio. Os primeiros calendários egípcios criados pelos egípcios eram totalmente baseados no ciclo da lua, porém esse sistema não conseguia prever as inundações anuais do Nilo, então tinha uma defasagem, havia um erro, né, uma falha. Começaram então a notar que as cheias do Nilo
coincidiam com o surgimento helíaco da estrela Sírius, pertencente à constelação Cão Maior, tá? Que vocês podem observar aqui ao lado, né? Aqui está Sírius e aqui a constelação Cão Maior. É fundamental essa organização do calendário, porque eles precisavam saber quando iria ter as cheias do Nilo. Eles não poderiam ser surpreendidos por essa cheia, porque essa cheia ela poderia devastar as plantações, as casas, as construções que tinham próximo do Nilo, né? Então é uma forma de controle da natureza, né? De você ter ali uma forma de se organizar, de se planejar. Quando eles percebem, né? Começam então a olhar para o céu, né? E ver que as cheias do Nilo coincidia com o surgimento da estrela Sírius, né, pertencente à constelação de Cão Maior. Então, o estudo, pessoal, da astronomia, aí, né, que iniciou primeiro com a astrologia, né, eles, através desses estudos, eles conseguiam identificar ali qual seria o período da cheia do Rio Nilo. Olha que interessante. Então, por isso, né, eles acreditavam que essa estrela tinha influência na cheia do Nilo, né? Eles não associavam só, ela apareceu, é um fato isolado, não. Eles acreditavam que eles tinham interferência na vida dos seres humanos aqui na Terra. Quando o Sol ia surgindo no horizonte, né, o brilho da estrela ficava mais visível e assim passaram a associar esse fenômeno com a inundação anual, criando um calendário solar civil, né, não religioso, de 365 dias no ano. Vejam só, o nosso calendário também é de 365 dias, né? Então, olha, não dá para falar que esses povos eram atrasados, nem pensar, né? Os egípcios tinham conhecimentos de astronomia, matemática, né? De engenharia, as construções, pintura, arte, né? Então, a questão do corpo humano, né? Porque para eles, quando eles faziam ali o processo de mumificação, eles tinham que abrir o corpo, retirar os órgãos, e a partir de então começaram a entender o funcionamento do corpo humano. Então, os egípcios deixaram um legado importantíssimo aí para as nossas sociedades, né? Para a sociedade atual. É um mistério muito grande, né? A arqueologia ainda vem fazendo o seu trabalho, ainda há um mistério na construção das pirâmides, né? Como algumas pessoas vão falar que era uma tecnologia muito avançada para a época, né? Mas eles fizeram, então não era, né? Então há uma problematização aqui. Mas a arqueologia vem buscando aí respostas, né? E espero aí, né? Com certeza, com o passar do tempo eles vão descobrindo aí cada vez mais coisas aí sobre fontes históricas, né? Sobre a história do Egito Antigo. Então, pessoal, essa foi a nossa última aula aí sobre o Egito Antigo. Valeu, um abraço.